Gente, eu tô aqui com uma referência. Esse cara eu vi na graduação. Tô vendo agora de novo, na pós-graduação. Cara super legal, super solícito. E eu fiz um vídeo sobre constelação familiar e mostrei uma piramidezinha, né, das evidências. E aí o pessoal comentando: Igor, o que significa isso? O que é uma boa evidência? Como eu faço pra pesquisar? E aí eu vi a oportunidade perfeita para chamar esse cara para tentar explicar um pouco melhor pra gente, né, o que são práticas baseadas em evidência, por que você deveria se importar, né? Então, será que tem uma diferença de psicanálise para constelação familiar ou para outras PICs? Então, o Jean vai tentar responder aqui pra gente. E aí, Jean, você é presente pra gente? O Igor, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Jean Luiz Leonardo, eu sou psicólogo, eu me formei em psicologia na PUC de São Paulo em 2009. Fiz algumas formações, especializações em terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, terapias contextuais. Fiz mestrado em psicologia experimental também na PUC de São Paulo e doutorado em psicologia clínica na USP, que foi onde eu estudei, me aprofundei na prática baseada em evidências em psicologia. Defendi uma tese de doutorado sobre isso. Eu já fui coordenador de cursos de pós-graduação, eu fui vice-presidente da ABPMC, Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, em 2014, 15, alguma coisa assim. Nesses anos de 2022, 2023, eu sou atual presidente da ABPBE, que é a Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Também sou docente de um mestrado em análise do comportamento aplicada do Instituto PAR, o antigo Paradigma. Uhum. Trabalho em consultório como terapeuta e coordeno uma plataforma de cursos que é o Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidência. Além disso, eu toco guitarra, esse é o meu Já hobby vi, número hein? um. Tem que tocar evidências lá. É isso aí. Adoro café, acho que eu vou começar a falar um pouco mais sobre café publicamente também. E tenho dois filhos maravilhosos, e é isso aí, vamos que vamos. Que Obrigado de novo, Igor, maravilha. pelo convite de estar aqui. Que maravilha, eu me sinto até intimidado aqui diante desse currículo. Cara, Imagina. até o mestrado você era um behaviorista mais radical, né? Eu tenho uma impressão. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, bom, acho que tem vários fatores para isso, Uhum. assim. Na minha graduação, o behaviorismo era a única proposta em psicologia que eu tive, né, ao longo dos 5 anos, que era verdadeiramente científica. Então, eu não tive, por exemplo, uma disciplina de neuropsicologia. Eu tive um semestre introdutório às neurociências, em que basicamente aprendi neuroanatomia básica e o mínimo de neurofisiologia, por Uhum. exemplo. Aprendi terapia cognitiva, não aprendi ciência cognitiva, né, o estudo da atenção, da memória, da percepção. Então, nada dessas coisas eu tive na graduação. Então, o behaviorismo durante a minha graduação, era quase que a única opção para quem tinha um interesse em ciência. E eu levei algum tempo para descobrir que existia ciência psicológica para além do behaviorismo. Assim, acho que eu passei pelo menos 60% da minha graduação sem saber disso. Tá? E aí fui descobrindo essas coisas, fiz curso de verão em psicobiologia na Que Unifesp, entre legal. umas férias e outras, fiz um semelhante em farmacologia, e aí você vai em congressos, vai conhecendo pessoas e vai descobrindo um mundo ali. Né? Eu entro no mestrado em análise do comportamento e estou ali me dedicando ao behaviorismo, já tinha concluído uma especialização em terapia comportamental, quando eu comecei a estar no consultório e ter dificuldades em, digamos, saber o que fazer. Eu acho que eu sabia analisar o caso, eu tinha, modéstia à parte, uma formação conceitual, teórica, filosófica muito boa, assim, lá da PUC de São Paulo, e do paradigma da minha especialização, mas eu sentia que, cara, eu não sabia muito bem o que fazer com o paciente, assim. A minha sensação era que eu estava sempre inventando as intervenções, né? Com base na análise, eu precisava criar o procedimento, eu precisava criar a Não tinha um técnica. protocolo. Não tinha nenhum protocolo, nem talvez algo menos amarrado e rígido que um protocolo, mas um lugar que eu tivesse a descrição de maneira replicável do que fazer, como fazer, o que já foi feito, etc. E aí isso começa a fazer com que eu me sentisse um tanto estelionatário, assim, né? Putz, o que eu estou oferecendo para os meus pacientes?
E eu começo a pensar, poxa, mas não é possível que é assim, né? Faço uma supervisão aqui, outra ali, parece que todo mundo trabalha assim, até que eu começo a fuçar na internet. A gente ainda não tinha, assim, grande divulgação científica na internet, né? YouTube, Instagram, acho que essas coisas, pelo menos do que eu me lembro, eu encontrava mais entretenimento, assim, do Não que era como algo... hoje. Não é como hoje, né? E aí, nas bases de dados mesmo, né? PsycInfo, PubMed, eu começo a procurar, até que em algum momento eu me deparo com essa expressão, né? O Evidence-Based Practice, né? A prática baseada em evidência em psicologia. E eu, opa, mas o que é isso aqui, né? O nome parece sugerir algo interessante, assim. E aí eu começo a estudar, e eu descubro um mundo à parte, onde todas aquelas minhas preocupações já vinham sendo debatidas, pesquisadas, sei lá, há 30 anos. Você não é um lobo solitário. Tipo, tava lá, assim, né, toda essa literatura, só não tinha aprendido, nem na graduação, nem na pós-graduação, nem no mestrado. E aí, nesse processo, eu me apaixono tanto pelo tema que eu falo, opa, peraí, eu vou fazer um doutorado sobre isso. E aí, no doutorado, o que eu fiz foi entender muito bem da prática baseada em evidências e avaliar algumas terapêuticas comportamentais, especialmente aquelas que eram amplamente praticadas no Brasil, e olhar um pouco para a relação entre essas duas coisas. Assim, o que a gente faz aqui está pautado por esses critérios, diretrizes de prática baseada em evidências ou não. E aí eu vou descobrir que não, vou tornar isso público e vou ser razoavelmente massacrado por parte da comunidade, enquanto que outra parte da comunidade vai achar legal que houve essa descoberta e que isso é um ponto de partida para avançar. Show de bola. Nisso a gente vai chegar nas críticas da PBE. Mas e hoje, como é que você se insere? Um behaviorista moderado? O que conta são as evidências e a teoria fica mais... Então, essa é uma resposta que eu acho bem difícil de responder, assim, porque não há dúvida de que o corpo filosófico, conceitual da análise do comportamento tem uma influência bem grande no meu trabalho, tá? Mas eu olho para algumas coisas, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, que a depender de como você entender o que é o behaviorismo, de como você definir o que é análise de comportamento, eu estaria sendo um infrator, digamos assim. Né? Então, olhando mais para o papel da cognição, e aí vai depender um pouco, de novo, né, de como que você olha para isso. Então, por exemplo, a gente tem hoje uma proposta teórica que é considerada pós-skinneriana, e que quando o autor chamou de pós-skinneriano, ele foi bastante massacrado, que é o Stephen Hayes, que é a proposta da teoria das molduras relacionais, que veio como uma tentativa de dar alguma explicação causal, uma explicação aprofundada, um entendimento melhor sobre fenômenos de linguagem e cognição na análise do comportamento. E aí, bom, isso é análise do comportamento ou não é? Vai depender um pouco para quem você pergunta. Né? Agora, não há dúvida de que eu não me reduzo ao trabalho com os conceitos do behaviorismo, da análise do comportamento. Né? Eu acabo recorrendo com altíssima frequência a intervenções, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, porque em muitas situações ela vai ser a melhor intervenção disponível do ponto de vista de evidências. Assim, tá? Mas só para completar a resposta, Igor, como você disse assim, mas e a teoria fica meio de lado? Não, ela não fica de lado. Tá? Legal. Hoje, a gente pode entrar nesse debate se quiser, vários autores da prática baseada em evidências têm discutido essa questão de o procedimento mais solto versus a teoria que o embasa, etc. Tá, show de bola. Não, a gente pode deixar para outra intervenção, porque se eu queria falar umas coisas específicas, justamente, você trouxe um pouco do histórico, né? Descobriu que existiam práticas baseadas em evidência. Mas e aí, explicando aí para o nosso público, o que são práticas baseadas em evidência? Perfeito. De cara, Igor, eu quero te dizer que existem autores, né, que vão falar no plural, práticas baseadas em evidência, vão existir autores que vão falar no singular, a prática baseada em evidência. Não sabia disso, legal. E eu vou te dizer que eu defendo ela no singular. Legal. Tá? Vou te dizer por quê. Porque quando a gente fala no conceito de prática baseada em evidências, não se está falando de
uma modalidade específica de terapia. Não se está se referindo a um protocolo de intervenção. Prática baseada em evidências é um processo de tomada de decisão por parte do profissional. Pela parte do terapeuta, por parte do psicólogo que está na sala de aula, por parte do psicólogo que está no hospital, por parte do psicólogo onde é que ele esteja. Tá? Inclusive é um conceito que vai valer para médicos, para fisioterapeutas, para dentistas, para terapeutas ocupacionais, Coisa importante, etc. né? Não é só para saúde, não é só para clínica, né? Não. Então, por exemplo, a gente tem enfermagem baseada em evidências, a gente tem pedagogia, educação baseada em evidências, inclusive é uma das áreas que ela é mais expressiva. Tá? Quando se fala no plural, geralmente a gente fala de intervenções, de tratamentos, de protocolos baseados em evidência, sabe? Então, aí no plural a gente tem vários. Então, por exemplo, eu teria a terapia comportamental dialética para borderline, a análise do comportamento aplicada ao autismo, aquele protocolo de terapia cognitivo-comportamental para pânico e agorafobia. Agora, qual desses tratamentos eu vou usar para cada paciente? Não sei ainda. Isso depende desse processo de tomada de decisão, que é a prática baseada em evidências, em que a evidência da pesquisa é só um de 3 componentes. Ela é composta por 3 componentes. Que são, já aproveitando. São um deles, então, né, a melhor evidência disponível. E isso já mostra pra gente que existem níveis de evidência. Show de bola. Percebe? Então existem evidências melhores, existem evidências piores. Isso depende de um grande conjunto de fatores metodológicos, de quantidade de pesquisas, etc. Então esse é um componente, a melhor evidência disponível. O outro componente é o que é chamado de perícia do profissional. Então, quando eu olho para a perícia clínica de um psicólogo clínico, de um terapeuta, que é a minha área de atuação, né? Mas eu poderia falar aqui de qualquer profissional. A gente está falando aqui, na clínica, por exemplo, da capacidade de formulação de caso, de saber mensurar os resultados que o paciente está tendo, de planejar a intervenção, de executar a técnica, habilidades interpessoais, saber construir uma boa relação terapêutica, competências multiculturais, porque é muito diferente eu atender um branco, hétero, cis, de classe média alta, de eu atender uma mulher trans negra da comunidade. Percebe? São realidades completamente diferentes que têm um impacto na formulação do caso, na execução das técnicas e assim por diante. Então, o segundo componente é esse componente da perícia clínica, né? Aquilo que vai sendo aprendido na graduação, na pós-graduação, na experiência, na supervisão, no estudo da literatura, etc. E o terceiro componente, né? Então, além da melhor evidência disponível da perícia clínica, diz respeito às particularidades do paciente. Então, aqui entra um conjunto de coisas, como seus objetivos, valores, crenças, preferências, seu contexto cultural, seu status econômico e o seu, por exemplo, estado clínico, obviamente. É muito diferente uma pessoa que tem depressão grave há 20 anos de uma pessoa que tem uma depressão leve há 6 meses, certo? Então, nesse elemento, a terapia ou a intervenção de que a gente estiver falando, ela precisa ser completamente adequada, individualizada àquele paciente, que tem a sua própria subjetividade, a sua própria história de vida, a sua própria maneira de enxergar as coisas. E isso te obriga a fazer com que o paciente seja ativo no processo de tomada de decisão clínica. Então, ele vai participar da decisão de o que fazer, o que não fazer neste tratamento. Tomada de decisão colaborativa. Colaborativo, perfeito. Então, deixa eu tentar resumir aqui. Se tiver alguma coisa errada, você me corrige. Então, a melhor evidência disponível, vamos supor, sei lá, eu estou com depressão maior, aí a melhor evidência disponível vai ser, sei lá, TCC. É isso mesmo? É isso mesmo. Pronto. Esse é o primeiro tópico. O segundo seria se o terapeuta é proficiente em TCC. Que não adianta nada eu falar que faço TCC, mas não usar, né, não explicar o modelo cognitivo, não, né, usar uma conceitualização cognitiva decente, né, não usar plano de ação, né? Perfeito. Segunda coisa. E a terceira seria características individuais minhas. Então,
Agora me corrija se eu estiver errado. De repente eu sou uma pessoa que preciso de... Tenho mais demanda de fala, e quando vai pra resolução de problema, atividade de casa, eu não ando tanto, e aí eu teria que adaptar, né? Exatamente, exatamente, é isso aí. É isso aí. Um complemento só, Igor, quando você falou, né, a proficiência na TCC, é isso, mas é mais do que isso. Talvez seja, por exemplo, já ao conhecer esse paciente, saber identificar que ele tem depressão maior. Por exemplo, já saber avaliar se a hora que eu estiver atendendo esse paciente, será que eu deveria usar um estilo um pouco mais diretivo ou um pouco mais reflexivo? Então é por isso que ela é separada nesses 3 componentes, mas ela é uma separação mais didática. Porque, por exemplo, já é proficiência sua saber que para depressão maior é TCC. Você poderia nem saber isso. Isso já faz parte desse repertório. Tá? Então é isso, a integração dessas 3 coisas. Então quando a pessoa fala assim, prática baseada em evidências é você ir lá ver qual protocolo funciona para qual problema, isso está longe de ser verdade. Isso é, digamos, talvez o passo 1 de um grande conjunto de passos. Assim. Então, para resumir, a PBS seria um processo de tomada de decisão baseado nesses 3 aspectos. Exatamente, exatamente. Show de bola. Eu gosto de dizer, Igor, que assim, se eu tivesse 5 segundos para explicar o que é PBE, eu diria que é individualizar o conhecimento científico para aquele paciente que está na minha frente. Show de bola. Perfeita definição. Mas beleza, a gente definiu aqui, né? Tentou resumir de uma maneira que boa parte das pessoas entenda, mas por que as pessoas deveriam se importar com o PBE? Não é um negócio acadêmico, um negócio distante da realidade. Perfeito. Como é que isso vai chegar no interior de Pernambuco, no interior da Bahia? Ótimo, ótimo. Então, como isso vai chegar? A primeira resposta é políticas públicas. Tá? A gente precisa ter o envolvimento de legisladores e profissionais de saúde, e prefeitura, e deputado, e senador, e várias instâncias que queiram oferecer, no contexto de saúde pública e privada, o que há de melhor. Quando eu falo o que há de melhor, isso para mim é sinônimo da tua pergunta. Por que eu deveria me importar com prática baseada em evidências? Basicamente, há um conjunto de razões para isso. Eu vou separar essas razões, Igor, em razões científicas e em razões sociais, culturais e éticas. Show de bola. Tá? Vou separar em 2 coisas. Eu vou tentar ser breve nas razões científicas, porque eu teria que ficar aqui 3 horas dando uma aula de metodologia, etc. Tá? Em resumo, se você é meu paciente e você faz 6 meses de terapia comigo para o problema X, e 6 meses depois você está ótimo, isto não prova que a minha intervenção foi eficaz. Você melhorou enquanto você fazia terapia. Mas isso pode acontecer por várias razões que têm a ver com a terapia e que não têm a ver com a terapia. Passou tempo. Você estava ali 6 meses vivendo. Alguns quadros clínicos têm uma recuperação natural. Uma remissão espontânea, né? Uma remissão espontânea, Eu estou gripado, 1 semana depois eu estou bem. Não importa se eu tomei remédio ou não tomei remédio. Não preciso, eu vou ficar bem, assim. Então, tem uma remissão espontânea, tem uma coisa chamada regressão para a média, que é como que é o meu desempenho típico, e geralmente eu procuro ajuda quando eu saio desse desempenho. Então, por exemplo, eu tenho uma depressão ali moderada, todo dia eu tô com a depressão meio nota 5. 2 dias que ela vai para nota 8, eu procuro ajuda. Só que tem a tendência a voltar para o padrão dela, que é 5. Aí eu pego o Igor com nota 8, 1 mês depois ele tá nota 5, e eu acho que eu fui incrível, quando foi uma volta aí ao padrão, que é também uma coisa esperada. A gente tem vários vieses cognitivos na minha e na sua interpretação da melhora. Então, toda essa observação de na minha prática funciona, fulano fez e melhorou, não tem nenhum ou quase nenhum valor científico. A utilidade disso é talvez dar algumas hipóteses para eu investigar isso melhor em laboratório e tal. Então eu preciso identificar eficácia em um contexto controlado para eu isolar variáveis, etc. Então eu não vou entrar aqui mais nisso, senão eu tenho que dar uma aula de metodologia. Então essa é uma coisa, tá? Então a gente está falando dessas variáveis confundidoras, dos vieses cognitivos e etc. Tá? Que inclusive é graças a essas coisas que tanta pseudociência existe. Porque se eu pego uma gripe e você fala para mim que eu tenho que comer uma banana às 3h33 da tarde de ponta cabeça
e eu como a banana às 3h33 de ponta cabeça, e uma semana depois eu melhoro, eu passo a ter aí o tratamento da banana de ponta cabeça sendo vendido, né? Embora eu teria essa melhora naturalmente. Agora, além disso, a gente tem esse conjunto de razões aí, éticas, culturais, sociais, econômicas, do porquê prática baseada em evidências. Então, vamos lá. Primeiro, porque via pesquisa, você identifica eficácia e segurança. Uhum. E muitas vezes daqui se depreende também custo-benefício. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você está com uma dor de dente. Ela começa com uma dor de dente baixinha. O dia te incomoda, né? Tá bom, você vai seguindo a vida. Essa dor de dente piora. Agora você não consegue mais comer, sei lá, carne, que é a tua comida favorita. Você não consegue comer aquele pão crocante, que é uma coisa que você adora, etc. Beleza. Aí você vai tocando a vida, aquele dente tá ali ainda, você tá comendo só de um lado. Até que você chega a ter uma dor que você não consegue mais estudar, você não consegue mais trabalhar, tá te atrapalhando. Fala, bom, eu preciso resolver esse problema do meu dente. Você vai no dentista. O que você espera de um dentista? A primeira pergunta é, por que trabalhar com prática baseada em evidências? Em respeito ao paciente. O paciente acredita quando ele vai no dentista, no ortopedista, no psicólogo, no fisioterapeuta, que esse profissional está usando aquilo que a ciência ensinou que funciona. Então, quando eu vou no dentista, o que eu quero? Eu quero que ele use um método que se resume lá a motorzinho, a massinha que ele vai cobrir, etc., que tire o meu problema. Qual é o meu problema? Era a dor, mas o que estava causando essa dor? Você tinha uma cárie, abriu a cárie, tampou, etc. Tá, isso é eficácia, isso é uma coisa. Agora resolveu o meu problema. Só que eu tenho uma outra coisa que é segurança. Não adianta a dentista resolver a minha dor de dente, a minha cárie, com um químico que me dá câncer no pâncreas. Percebe? Então eu tô falando de segurança. Ou sim, ela usa um bisturi que, se escorregar, ela atravessa a minha bochecha e eu vou ter uma infecção gigantesca, além de dor. Então eu tenho que falar de eficácia e de segurança. Só que eu tenho que falar de custo financeiro. Por quê? Porque se ela tem um método para resolver a minha cárie, com seguro, e que custa R$1 milhão para fazer cada cárie, não tem como eu pagar, ou não tem como o governo pagar, não tem como o sistema de saúde pagar. Alguém paga essa conta. Ou eu do meu bolso, ou o plano de saúde, ou a saúde pública, que é todo cidadão que paga imposto. Então, às vezes tem uma discussão em torno da prática baseada em evidências, que assim, ela é liberal, ela é mercantilista. A questão é, se o governo, se o Ministério da Saúde pega, fala assim, vou botar aqui R$200 milhões no tratamento do câncer, de algum lugar precisa sair. Ou é do tratamento de AIDS, ou é de não construir um parque público para a população, ou é de cortar da arte das crianças na rua. Algum lugar sai o dinheiro. É questão pragmática, né? Uma questão pragmática. O dinheiro o recurso é finito. Então a gente espera eficácia, segurança e custo-benefício. Então essas são já 3 razões aí culturais, políticas, econômicas do porquê prática baseada em evidências. Quando se fala em terapia, se esquece muitas vezes de segurança aí. Então, se alguém prescreve um remédio, fala assim, mas e os efeitos colaterais? E às vezes as pessoas esquecem que terapia pode ser prejudicial, que terapia pode ser danosa, que terapia pode aumentar o problema que ela tentou resolver, aquilo que a gente chama em saúde de iatrogenia. Tá? Então, a prática baseada em evidências te dá o que funciona, para quem, é seguro ou não é, e a que custo financeiro. Tá? Então, isso já são, a meu ver, razões extremamente importantes do porquê a tua prática baseada em evidência. Você tem ainda uma questão que é chamada de custo de oportunidade. Imagina que eu estou na academia e eu faço lá minha musculação e tal, e, sei lá, se eu peguei o peso a mais, se eu fiz a postura errada, eu tenho uma lesão aqui, tá? Essa lesão aqui, além de dor, tá me atrapalhando. Eu não consigo mais pegar meu filho no colo, eu não consigo mais pegar aquela panela que fica lá em cima na cozinha, eu não consigo mais carregar a sacola pesada do supermercado, mas começa a trazer problema. Aí eu vou no Igor fisioterapeuta. Só que se eu vou no Igor fisioterapeuta, eu não vou na Marcela, eu não vou na Carolina, eu não vou no Rafael, eu vou no Igor, eu não tô indo naqueles outros fisioterapeutas. Se o tratamento fisioterápico que o Igor me faz não é baseado em evidências, eu estou tendo que a perda de oportunidade de ir com a Marcela, que faz baseado em evidências. Então, eu estou falando de eficácia, de segurança
de custo financeiro para o bolso de alguém Uhum. e de oportunidade. Show de bola. Juntando a isso, talvez eu poderia falar de uma questão ética que a bioética ela tem 4 princípios fundamentais. Os 2 primeiros são não maledicência, que é, primeiro, não cause danos. A primeira coisa é essa. Antes de pensar se funciona, se é eficaz, é não cause danos. Então, quando você avalia segurança, dano, efeito colateral, você está tomando este cuidado. Isso quem dá é a pesquisa. A pesquisa que quem trabalha com prática baseada em evidências vai consumir para saber o que usar com o paciente. E o segundo princípio é o oposto, é o da beneficência. Eu deveria gerar desta pessoa, no contexto de saúde, uma melhora para a qualidade de vida dela. E é isso que a pesquisa me dá. Então, você vê que eu tenho razões tanto científicas para saber identificar de maneira precisa, de maneira rigorosa, o que funciona, o que não funciona, para quem, com que danos, a que custo, etc. E o uso disso pelo profissional de saúde. E é por isso que eu digo, o PBE é oferecer o que é de melhor para aquele paciente, considerando tudo isso. Show de bola. Então, vou pegar aqui um exemplo para você comentar em cima, eu acho que vai ser interessante. Eu formei há pouco tempo e atendo com TCC. E eu tenho privilégios de atender pouca gente e de poder escolher meus pacientes. Eu escolho mais demandas relacionadas à depressão e ansiedade, né? Então, vai variar a regulação emocional, questões de sono, reestruturação cognitiva. E aí estou na supervisão, compreendo os benefícios da autoprática, da autorreflexão, do questionamento socrático, conceitualização de caso, consigo entender de maneira geral como funciona a TCC e como aplicar nessas 2 demandas específicas e nas coisas relacionadas a elas. Mas muita gente vai sair da faculdade e muitos anos depois e não vai ter esses privilégios de atender pouca gente e de poder escolher a demanda que se sente proficiente. E no meu caso, por exemplo, tem uma pessoa com toque, eu não me sinto proficiente, encaminho. Puerpério, não me sinto proficiente, encaminho. E daí vai. Transtorno de personalidade, não me sinto proficiente, encaminho. Qual seria uma atitude, uma redução de danos para esses profissionais que estão saindo e que não tem muita escolha, considerando essas questões estruturais? Perfeito. Então, acho que tem algumas coisas possíveis aqui, Igor. A primeira delas, assim, é você trabalhar com alguns nichos é um bom caminho. Uhum. Isso não significa que você precisa fazer um nicho super fechadinho, né? Então, quando você diz assim, eu trabalho com depressão e ansiedade, já são as coisas mais prevalentes. Já é muita coisa, né? Já é bem amplas. Agora, sim, a primeira coisa, eu acho que existe uma responsabilidade e que você está dando no seu exemplo que exerce, que é assim, no que eu sou ruim? Tá? Aquilo que eu sou ruim, eu posso um dia me tornar bom, né? Posso entrar na minha lista aqui de competências a desenvolver, de repertórios a construir, e enquanto isso eu vou encaminhando. Por exemplo, até hoje eu não atendo queixas de sexualidade, disfunção erétil, vaginismo e tal. Chega para mim um caminho, né? Então, acho que a primeira coisa assim, eu já sei mais ou menos trabalhar com depressão e ansiedade, já estudei. Qual que é o próximo que você vai pôr na sua lista? Não vou pôr mais nenhum, só vou trabalhar com isso. Tá bom. Ou, não, eu vou aqui agora começar a trabalhar com tal diagnóstico. Ou não, eu não vou mais trabalhar com diagnóstico. Eu quero saber, o paciente que não sabe se casa ou compra uma bicicleta, o paciente que não sabe se vende tudo e vai curtir a vida, ou se tenta crescer ainda mais na carreira. Tá. Beleza. Então, assim, hoje, a prática baseada em evidências vem passando por uma transformação de você olhar talvez menos para diagnósticos, tá? E mais para algumas coisas relacionadas a competências gerais do terapeuta. Tipo... Tá? Então, por exemplo, assim, tá bom, esquece diagnóstico, tá? A gente pode um dia, se você quiser, marcar uma dessa aqui só para falar da questão do diagnóstico. Eu acho excelente. que tem muita coisa para falar disso. Processos. Assim, os porquês não, os processos, o que é bom, o que é ruim, o que fazer com isso e tal. Mas, assim, algumas competências clínicas vão ser necessárias em, sei lá, 98% dos casos. Regulação emocional. Tem coisa até menos, assim. Então, por exemplo, eu vou te dizer, validação.
Show de bola. das emoções. É uma competência clínica que todo terapeuta tem que ter. Então, estudo de validação, resolução de problemas, autogerenciamento, sabe? Que legal. São coisas assim que 98% dos casos, né, baseado na minha cabeça, não tenho os dados, as evidências para isso, mas provavelmente é isso que você vai encontrar. Né? E aí, bom, clarificação de valores é uma coisa que vai ser útil em muitos casos. Então, veja que eu estou indo das competências mais amplas, talvez que vai aparecer em quase todos ou em todos os casos, e agora eu posso começar a refinar. Bom, agora eu posso estudar intervenções em pensamentos. Então, eu tenho reestruturação cognitiva, eu tenho desfusão cognitiva. São intervenções diferentes, e você talvez entender quando usar uma, quando usar outra. Mindfulness também pode ser vista como uma intervenção para pensamento, experimento comportamental. E aí, o que você começou a aprender agora? Agora eu tenho um arsenal de intervenções para o pensamento. O mindfulness, a reestruturação, a difusão, o experimento comportamental. E aí, o que você vai descobrir? Eu preciso, aparecer um paciente aqui com pânico. Deixa eu estudar o protocolo de pânico. Adivinha o que tem lá? Tem reestruturação. Né? Tem resolução de problemas. Certo? E uma coisa que é uma atitude central para quem quer trabalhar com uma prática baseada em evidências, Igor, é fazer a mensuração do progresso. O que isso quer dizer? Você precisa, toda sessão, coletar dados sobre os desfechos que você está atuando. Tá? Por que isso é importante? Primeiro, porque o paciente tem um feedback para ele mesmo de se está funcionando ou não, onde que ele está chegando com isso. Tá? É o equivalente, digamos assim, a eu ir lá tirar o colesterol, fazer exame de sangue para colesterol, descobrir que meu colesterol está lá no 200 e tralalá, e eu tomo um remédio, 6 meses depois eu faço o exame e vejo que ele está aqui 80 pontos a menos. Eu tenho para mim mesmo uma medida dessa eficácia. Agora, por que toda a sessão? Por que não a cada 6 meses? Né? Tem algumas ferramentas que você usa que o paciente responde todo dia. Porque eu, como terapeuta, vou ter um feedback do que se eu estou fazendo está dando certo ou não. Legal. Então eu tenho paciente que assim, ele está lá melhorando. O que o dado diz para mim? Jean, continua fazendo o que você está fazendo. Está dando certo. Eu tenho aquele paciente que ele não está melhorando. Ou ele está piorando. O que esse dado diz para mim? Cara, faz uma coisa diferente. Não está dando. Ele não está melhorando. Muda a estratégia. Percebe? Então essa mensuração é uma coisa importante. E aí, Igor, se você me permite fazer um jabá aqui, no clube de excelência em psicologia baseada em evidências que eu coordeno, eu ensino tudo isso passo a passo. Né? Tem um curso inteiro de formulação de caso, tem um curso inteiro sobre mensuração do progresso do paciente, tem um curso inteiro sobre como identificar a evidência boa da evidência ruim, tem um curso inteiro sobre como implementar a prática baseada em evidências no dia a dia, tem um curso inteiro sobre as técnicas da DBT, um curso inteiro sobre as técnicas da TCC e assim vai. Então a pessoa não precisa se chafurdar na literatura, você organizou tudo. Eu tentei organizar tudo porque o que acontece, né? É uma literatura que 99% dela está em inglês. E aí as pessoas, mas eu não consigo estudar tudo isso. Então o que eu decidi fazer? Eu falei assim, eu vou pegar tudo que eu estudei em 15 anos e eu vou entregar mastigado de forma didática em português, em aulas objetivas, claras e precisas e breves para você entender o que você precisa entender. Essa que é a minha proposta, entendeu? Show de bola, excelente proposta. Então, resumindo, seria talvez, em vez de focar em diagnóstico, focar em habilidades, né? Então, estruturação cognitiva, técnicas de regulação emocional, técnicas de validação emocional, em vez dos diagnósticos. E também, e o principal seria a mensuração mais estável e constante. Estável, Show de bola. Agora, ainda para começar, pelo menos isso. Para começar, pronto, de maneira introdutória. Agora, terminando aqui os tópicos que eu queria tratar com você hoje, eu trouxe um aqui que eu acho interessante, né? Existem muitas pseudociências. E a gente estava falando em off, né? A questão... Nem sei se foi em off, foi aqui, mas... da psicanálise, sei que lá. Então, minha pergunta é no sentido de... Se a gente pegar as PICs, né? As práticas integrativas complementares, psicanálise, constelação familiar, sei lá. Enema de café, que é um negócio assim absurdo. Todas são igualmente nocivas. Como é que a gente vê isso? Perfeito. Então, a resposta para essa tua pergunta, todas são igualmente nocivas, é difícil de responder porque a gente não tem o dado.
Tá? A gente não tem a pesquisa disso. E geralmente, os proponentes das pseudociências, eles costumam trazer argumentos que desencorajam a pesquisa, né? Então vão dizer coisas como... Eu até postei recentemente no meu Instagram uma coisa que dizia lá, os 6 sinais da pseudociência, né? Então você tem lá, por exemplo, uma confiança inquestionável na autoridade. Não, mas é fulano de tal, né? Ele tem 30 anos de prática. Não, mas ele estudou na Universidade Intergaláctica de Saturno, né? Então é o título, é o tempo de experiência, etc. Né? Geralmente a pseudociência ela é elaborada de uma forma que você não consegue testar em laboratório. Então você não consegue refutar por meios científicos. Né? E isso, por definição, já não pode ser considerado uma teoria científica. Ou é feito de forma tão ambígua que você consegue interpretar e reinterpretar qualquer achado da forma que eles querem. Assim, né? Agora, e aí você vai ter, né, várias evidências anedóticas, né? Na minha prática funciona, meu vizinho fez e deu certo, e assim por diante. Geralmente passando um ar científico. Agora, como quase tudo, você tem níveis. Né? Então, a constelação familiar, você vai ter proposições que são absurdas, assim, né? Tipo, a coisa de o pai que abusou da filha, a culpa é da esposa dele que não fez sexo com ele. Porque se tivesse satisfeito os prazeres sexuais dele, ele não abusaria dela. Meu Deus, assim, né? Tem até um texto lá no IQC, no Instituto Questão de Ciência, que chama o machismo às custas do dinheiro público, né? A constelação familiar e tal. Algumas outras proposições, a gente hoje tem mais ausência de evidência do que evidência de ausência. O que isso quer dizer? Assim? Ausência de evidência, assim, imagina que eu crio uma técnica terapêutica. O Jean vai lá e faz uma terapia. E eu escrevo um tratado explicando ela, eu começo a usar ela, etc. Vamos dizer que, do ponto de vista teórico, ela é plausível, ela faz sentido, ela parece boa, etc. Nesse momento, o que eu tenho? Eu tenho uma intervenção que ela tem ausência de evidência. Ela pode ser incrível, não sabemos. Ela pode ser inócua, e não sabemos. Ela pode ser prejudicial, e não sabemos. É por isso que você teve, recentemente, quando a gente teve a pandemia do Covid-19, os ensaios clínicos de vacina. Você tinha ali um químico que a teoria fisiológica diria o quê? É para dar certo. Mas dá certo? Não sei, precisa testar. Né? Às vezes dá certo, mas mata o cara de infarto. Não sei, precisamos testar. São muitas variáveis. Né? Então vamos testar. Aí você testa, com vários passos de rigor científico, legal, agora podemos distribuir para a população. Tá? Ou não, falar assim, não, tem uma pessoa que tomou e morreu, vamos parar, investigar, descobrir se foi a vacina que causou isso ou não. Então você tem todos esses passos. Agora, então, a psicanálise, por exemplo, ela hoje, para mim, é muito mais uma intervenção com ausência de evidência, porque não passou por testes rigorosos da sua prática, do que qualquer outra coisa. Só que, olha que importante, caso ela se mostre eficaz, isto não valida automaticamente a teoria. Percebe? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem, por exemplo, aquele conhecimento da análise do comportamento. Que você tem o rato que pressiona a barra, ele está sem beber água 24 horas, ele ganha uma gota d'água quando ele pressiona a barra, e aí ele bebe a água, então você passa a ter aqui um processo de reforçamento, que quando ele pressiona a barra, ele ganha água, pressiona a barra, ganha água, agora ele pressiona a barra ali nas situações que ele está privado de água, etc. Agora, beleza, eu tenho este fenômeno aqui que eu observei. Agora, se eu disser que o rato pressiona a barra, porque quando ele bebe a água entra na aura dele e reconstrói os links dele com o universo cósmico da quinta dimensão, o fato de observar o aumento da pressão à barra não quer dizer que a minha teoria do quinta dimensão é válida. Tá certo?
Porque uma coisa é o proceder, outra coisa é a teoria por trás, uma coisa é eu mostrar que aquilo funciona, outra coisa é se o como funciona é plausível ou não. Então, quando a gente fala em ausência de evidência, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala em evidência de ausência, essa é uma expressão que está incompleta, que o certo seria dizer evidência de ausência de efeito. O que isso quer dizer? Isso é homeopatia. Foi testado, se mostrou que não funciona. Aí sim, eu tenho evidência de ausência. E há coisas que a própria proposição você nem deveria testar e já exterminar na base. Que absurdo. Entende? Tipo a constelação familiar, né? Porque, bom, olha a proposta de que parte, ou enema no café. Você não tem nem plausibilidade. Por isso que não testaram a cloroquina, ou não deveriam ter testado a cloroquina. Porque a própria plausibilidade da teoria já não faz pé em cabeça. Entendeu? Tá. Em se tratando da psicanálise, então você se posicionou no sentido de que não tem evidência ainda, mas mesmo se tiver, não vai provar a teoria. Porque, não vai provar a teoria. Porque mesmo na academia, não temos um consenso, talvez, né? No sentido de... Alguns vão dizer que é pseudociência, outros, gente, não tá no paradigma científico e tal. Então você se... Então, sim, mas assim, a gente tem vários dados para avançar essa discussão. Então, por exemplo, nós temos hoje, já muito bem aceitos na filosofia da ciência, critérios para determinar o que é ciência e o que é pseudociência. Se você fizer um checklist ali com esses critérios, a psicanálise gabarita, tá? E você nem precisa gabaritar. Isso é uma espécie de termômetro, assim. Quanto mais critérios você tem, mais cheiro de pseudociência, quanto menos, né? A psicanálise gabarita. Se você, por exemplo, for estudar a fundo as biografias do Freud, como que ele construiu a teoria, você vai ver que vieram de puras especulações. Né? Não tinha nada de científico ali. Muitas das especulações dele, ele estava sob efeito de cocaína, que não era uma droga proibida na época, nada disso, não estava se descobrindo a cocaína, né? Mas é isso, eram especulações de um cara que estava ali sob efeito de droga, sabe? Mas a gente tem evidências disso, que ele estava sob efeito? Sim. Nossa, eu não sabia. Tem um livro muito interessante de um cara chamado Frederick Cruz, que chama... acho que é The Making of an Illusion, uma coisa assim, que mostra todos esses passos da construção da teoria psicanalítica. Conferir aqui, ó, Freud, The Making of an Illusion, tá? Infelizmente, pelo menos quando a gente está gravando esse vídeo, não tem em português, tá? Então é um cara que, assim, caiu, foi a fundo estudar, né, a construção da psicanálise. Você tem, por exemplo, aquela principal sociedade de psicanálise, eu não sei se é a de Viena, de onde que tem uma caixa de cartas do Freud que ninguém pode ler. Tá lacrado, parece que só vai abrir em 2100, sei lá quando. Então o que você tem a esconder? Parece os arquivos da ditadura, o que você tem a esconder? Né? Então você tem algumas cartas que já vazaram, assim, por exemplo, a coisa do complexo de Édipo, tem uma carta do Freud dizendo que já se percebeu lá, acho que na adolescência, não lembro agora, tendo talvez uma atração sexual pela mãe dele. Aí ele generalizou isso para todas as pessoas do planeta. Assim, que coisa, né? Então, assim, e de novo, não é porque você possa eventualmente ter um proceder eficaz que isso provaria uma teoria. Tá? Você consegue ir solidificando uma teoria ou enfraquecendo uma teoria. Show de bola. Um fun fact é que durante a graduação em Fundamentos da Psicologia da Saúde, eu tive um professor que era constelador. E eu, durante a aula, eu falei, né? Nossa, como é que a gente pode ter uma flexibilidade epistemológica sem cair numa besteira como constelação familiar? Aí o pessoal no grupo, Igor, ele é constelador, Foi um dos grandes momentos da minha graduação. Agora, John, pra gente finalizar aqui, críticas à PBE, você também deve estar aí antenado nas críticas. Quais que você acha pertinente, quais que você acha que não são? Você já falou de algumas, né, do liberalismo e tal, mas, sei lá, tem muita gente também que fala nesse sentido de liberalismo, não, PBE, essa PBE, essa é a psicologia verdadeira, compre meu curso, isso é válido, mas também tem curso de psicanálise, né, por aí vai. Perfeito. Então, vamos lá. Acho que tem várias críticas direcionadas à PBE que, na verdade, eu não diria que são críticas à PBE, mas a crítica à ciência como um todo.
Então, eu já constatei críticas de pessoas dizendo coisas quase como se a ciência fosse uma inimiga da humanidade, né? Então, a ciência só fez coisas ruins, etc. A ciência fez coisas ruins, fato, certo? E acho que não tem nada na história do ser humano que tenha sido só bom, né? Uhum. Você sempre tem aí coisas ruins acontecendo. Isso não deveria invalidar a ciência como um todo, mas sim tornar a gente mais crítico, mais ético, mais moral, mais rigoroso, tanto do ponto de vista cultural, social, político, ético e também científico. Então, nesse conjunto de críticas, vem uma ideia de que os fenômenos, vou chamar aqui, psicológicos, mentais ou comportamentais da vida, da psicologia humana, não seriam passíveis de investigação científica. Então, a subjetividade não seria mensurável, o sofrimento não seria mensurável, as dificuldades não seriam mensuráveis. E essa é uma posição que eu entendo, mas que traria um conjunto de problemas enormes, assim, né? Porque se isso for verdade, você não faz ciência psicológica. E aí você pode jogar fora qualquer tentativa de fazer ciência com aquilo que é humano. Assim, né? Talvez você não tenha ciências sociais, talvez você não tenha antropologia, talvez você não tenha psicologia, talvez você não tenha psiquiatria, talvez você não tenha terapia, talvez você não tenha medicação psiquiátrica, nada disso. Assim, né? Se a gente partir do pressuposto de que a ciência é incapaz de captar ali coisas subjetivas, assim, tá? Então muita gente vai dizer, a BBE ignora a subjetividade, se referindo a isso, assim, o que é uma insanidade, assim, como é que você poderia fazer qualquer coisa no campo da psicologia ignorando a subjetividade, né? Você precisa de alguma forma mensurar, entender, avaliar, considerar, não tem como deixar isso de fora, né? Então tem muita da crítica que vai na direção de a ciência não é útil para o sofrimento humano, assim, né? Acho que essa é uma coisa. Outra coisa, a ideia de que, ainda que fosse possível uma ciência humana, cada indivíduo é tão exclusivamente único que acumular conhecimento científico com o paciente A não ajudaria em nada com o paciente B. Como se não houvesse semelhanças, né? Como não houvesse semelhanças, assim. Então, é claro que a individualização da terapia, de qualquer intervenção, ela é inevitável, tá? Inclusive na medicina, inclusive na fisioterapia, isso não é só a psicologia. Agora, o fato de um indivíduo ser único, e ele de fato é, cada um é um, não significa que você não pode ter alguma base para generalização, né? Alguma base para generalização é melhor do que nenhuma base. Então você pode depreender algumas inferências probabilísticas do paciente A para o paciente B. É uma espécie de ponto de partida. Então, obviamente que é uma métrica imperfeita, mas é muito melhor do que você partir do nada, assim, né? Você tentar a cada paciente reinventar a roda, assim. Então, acho que essas são algumas críticas assim que eu considero impertinentes. Assim, tá? Agora, do ponto de vista de críticas pertinentes, isso vem melhorando, mas ainda há muito a melhorar, que é aquele debate que não é só na prática baseada em evidências, mas na pesquisa em psicologia como um todo, que é o problema de a maior parte dos participantes de pesquisa serem os chamados weirds, né? Que é aquele acrônimo para dizer que as amostras geralmente elas são não representativas da diversidade humana, né? Então você tem pessoas que são ocidentais, escolarizadas, que são originadas ali de sociedades industrializadas, ricas, democráticas, geralmente pessoas brancas, né? Então, isso, sem dúvida, é um problema, assim, tá? Talvez o próprio método de amostragem das pesquisas, assim, tenha gerado isso. O próprio, por exemplo, né, racismo estrutural, essas coisas, sem dúvida, têm a ver com isso. Assim. Agora, isso vem mudando. Cada vez mais você tem, por exemplo, especialmente no campo da psicoterapia, ensaios clínicos randomizados voltados para grupos minoritários. Legal. Você já tem, por exemplo, a seleção exclusiva de pacientes LGBTQ+,
de pessoas de baixa renda, de pessoas pertencentes a minorias étnicas e raciais. Você já tem hoje uma literatura enorme de como uma literatura que é chamada na área de competências culturais, né? Então, como que eu entendo, analiso e adapto qualquer tratamento àquele paciente que tem um background cultural diferente do meu, tem uma experiência de sofrimento diferente da minha por estar numa cultura diferente, né? Então, uma pessoa de uma tribo indígena com depressão, certamente diferente de uma pessoa que tem depressão que mora ali na Avenida Paulista e trabalha na Faria Lima, em São Paulo. São pessoas que esse background cultural atravessa o sofrimento e vai precisar atravessar o tratamento. Então, isso vem progredindo. Assim. Talvez uma crítica que vale a pena assim, trazer, e que talvez eu até faça uma meia-culpa aqui, é que às vezes a gente que gosta de disseminar PB fala muito da questão do rigor científico, do método, e de separar o joio do trigo nas evidências, e acaba falando menos desses componentes, tipo a perícia clínica, né? Tipo de talvez, então me ensina como que eu individualizo a terapia, talvez a gente precise falar um pouco mais disso, assim. Mas que tá lá no conceito, entendeu? Você pode até não gostar da maneira que eu divulgo, que eu fale, mas isso já tá lá no conceito, nos 3 componentes da definição. Será que isso não é uma coisa assim interna da ciência? Gente, a psicologia é séria, a gente tem rigor, não é só vocês da Naturais que... Será que é a nossa... Então, eu acho que sim, da minha parte, assim, dos meus vieses, o que eu sei, assim, já tem tanta gente falando de repertório de terapeuta que eu quero falar do que pouca gente está falando. Legal. Né? Que é interpretar a evidência, a qualidade da evidência, que é como identificar o melhor método, quais são as implicações de você oferecer a terapia que você gosta, que você se identifica, que você acredita. Tipo, imagina, você vai no médico, tem câncer, ele te dá o tratamento que tem a ver com a visão de mundo dele. Né? Isso é um absurdo, assim. Na psicologia a gente acha que tudo bem, assim. E o que eu tento mostrar é que não é tudo bem. Pronto, show de bola. Uma menção honrosa aqui que você falou dessa adaptação cultural, e tem um psicólogo que é o Bruno Reis, que ele tem um Instagram que ele fala de TCC para população negra. Então, uma citação, né, que eu acho interessante para quem tiver interesse. É aquele Instagram que chama TCC para minorias? Não, esse é o do Bruno, mas já outra citação é interessante, TCC para minorias. Ah, tá. Esse é o do Bruno mesmo, eu não sei se está relacionado. O do Bruno acho que eu não conheço, o TCC para minorias eu conheço, acho incrível, assim, o pessoal, né, da terapia cognitivo-comportamental que tem essa ênfase em estresse de minoria, interseccionalidade. Jean, eu acho que a gente já contemplou de maneira assim, introdutória a questão da PBE. Tem alguma coisa que você gostaria de falar e não teve oportunidade? Deixa eu pensar aqui. Acho que talvez uma coisa que... Se a pessoa chegou até aqui no vídeo, talvez ela já esteja convencida, então talvez eu esteja pregando para o convertido, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem que ciência, de maneira alguma, é igual a frieza, que ciência, de maneira alguma, é virar as costas para aquilo que há de mais humano. Para mim é exatamente o contrário. Ciência é você achar formas mais efetivas de resolver os problemas, de diminuir o sofrimento, de ajudar as pessoas. Então, para mim, ciência é a maneira de trazer calor humano. A ciência é a maneira de cuidar, sabe? Não é acolhimento ou ciência. Para mim, essa é uma dicotomia completamente bizarra. Ciência é para você acolher, para você cuidar, para você melhorar a vida, para você resolver problema, para você aliviar sofrimento. A ciência não é essa coisa fria, mecânica. É uma ciência para o bem-estar, boa ciência para a qualidade de vida. Jean, e para quem chegou até aqui, e se ele tiver curioso, para transtorno de personalidade e tal, como é que eu vou saber a evidência? Será que daria para dar uma palhinha ou tem que ser um vídeo inteiro só sobre isso? Que é uma coisa difícil, né? Então, é uma coisa difícil porque, assim, a gente tem, por exemplo, a divisão 12 da Associação Americana de Psicologia. Tem críticas, né? Então, ela classifica quais tratamentos, tem suporte empírico, mas pelo menos até este momento é uma classificação um pouco rasa, que não passou pela leitura crítica do artigo, assim,
é um ponto de partida. As revisões sistemáticas da colaboração Cochrane certamente são ultra confiáveis. Uhum. Né? São as revisões sistemáticas. Quem não sabe o que é uma revisão sistemática, é um texto que agrupa várias pesquisas diferentes sobre tratamentos diferentes para um mesmo problema. Né? Então, você tenta identificar para aquele problema clínico o que as evidências mostram. Assim. Então, é um trabalhão de alguém que resumiu, sintetizou, organizou dados de décadas de pesquisa num texto só. Só que isso dá para ser feito de uma maneira bem feita, de uma maneira mal feita, e 99,99999% das vezes a da Cochrane é feita de maneira brilhante. Então bem rigoroso, hoje o meu né? Muito rigoroso, né? E que eles não aceitam dinheiro de inúmeros lugares para não ter conflito de interesse, né? Não aceita dinheiro da indústria farmacêutica, não aceita dinheiro de proponente de terapia, de intervenções, né? Então lá costuma ser o primeiro lugar para eu olhar assim, para esse problema aqui, quais são as evidências de eficácia sobre os tratamentos. Assim. Então eu diria para começar por aí, mas de verdade a pessoa precisa aprender a interpretar o artigo, a encontrar o artigo, a identificar riscos de viés, a identificar a qualidade da evidência. Show de bola. Eu sinto que ficou algumas coisas ainda que a gente não falou, né? Muita coisa, né? A questão da revisão, a pirâmide das evidências, a gente não chegou a falar, mas talvez em outras sugestões, em outros encontros. Agora, o momento Se você quiser, Igor, faz uma lista disso, mais as coisas do diagnóstico a gente combina a parte 2. Pronto, show de bola. Agora esse momento pra você, jabá, redes sociais e o que mais você quiser falar. Tá bom. Então, em primeiro lugar, eu quero de novo, Igor, reiterar meu agradecimento por você ter me dado a oportunidade de estar aqui no seu canal, conversando com você. Espero que para quem assistiu o vídeo tenha valido a pena. O meu Instagram é JeanLeonardi, @JeanLeonardi, é Jean mesmo, não é Jean. Lá eu posto conteúdo sobre prática baseada em evidências e psicologia científica praticamente todos os dias, tá? Então lá, várias das coisas que a gente conversou hoje aqui você vai encontrar, posts sobre o assunto, stories, caixinhas, etc. E convidar para conhecer o clubepbe.com, que é o clube de excelência em psicologia baseada em evidências, que minha proposta lá é entregar o melhor e maior conteúdo possível pelo menor preço possível. Então, hoje, se você fizer as contas, lá você paga o preço de um curso online e você recebe 20, e eu estou a cada mês, a cada 2 meses, colocando atividades novas, cursos novos, professores convidados. Então lá tem curso de DBT, curso de ativação comportamental, de mensuração de resultados, de metodologia de pesquisa, de psicopatologia, de entrevista motivacional, tudo num portal só. A gente tem uma comunidade interna lá dentro para conversar, tirar dúvida, indicar material. Então vai lá no clubepbe.com, espero que você possa ser meu aluno. É isso, pessoal. Eu reitero aqui o curso do Jean. Nossa, juntar tanta coisa, meu Deus, deve ter sido tão trabalhoso. E é isso, galera. Quem gostou, comenta aí, tá? Deixa o gostei. Comenta tópicos que você quer saber do Jean. Ele se mostrou disponível aqui, ó. Vai ter a parte 2. De repente, algum comentário interessante de algum tema que a gente possa fazer um vídeo. E é isso. Se inscreve aí. Quero chegar até 10 mil inscritos até o final do ano. E comenta o que você achou. Grande abraço. Valeu. Até mais. Obrigado.